A cabeça de um pica-pau está se movendo para frente com uma velocidade de 7,49 metros por segundo, quando o bico faz contato com um tronco de árvore. O bico para depois de penetrar 1,87 milímetros. Aqui você precisa tomar um certo cuidado. Ó. Aqui está em milímetros e aqui está em metros, tá certo? Tem que colocar tudo na mesma unidade para poder fazer as contas. Tem um certo cuidado tomado. Determine o modo da aceleração em unidades de G, supondo que ela é constante. Então ele está falando para a gente supor que a aceleração é constante. Se ela é constante, então a gente pode usar as equações de movimento que a gente acabou de deduzir, tá certo? Muito bem. Então, quais são as equações de movimento? X de t é igual a x0 mais v0t mais a t ao quadrado sobre 2. Se eu derivar a expressão aqui, eu vou tirar aqui v de t, a derivada de constante é 0, a derivada de v0t é v0, e a derivada de a t ao quadrado cai o 2, fica 2, cancela com 2, fica mais a t, tá certo? Então tá aí. Então como é que é a brincadeira do pica-pau? Então o pica-pau, ele vem aqui, ele se move aqui, ó. Tá aqui a cabeça do pica-pau, vamos desenhar um pica-pau bem legal aqui. Parece mais uma galinha, mas é um pica-pau, tá certo? E ele tem aqui, ó, uma velocidade v0 que é igual a 7,49 metros por segundo, ok? Vou chamar esse aqui da minha posição x0, ok? Aí a partir do momento que ele bica, esse cara entra aqui, ó. Entra quanto? Entra 1,87 milímetros, tá certo? Se você transformar isso em metros, que a gente viu no capítulo 1, faça isso, você vai encontrar que dá 1,87 vezes 10 a menos 3 metros, tá certo? Porque em 1 metro você tem 1000 milímetros, tá certo? 100 centímetros, porém 1 centímetro tem 10 milímetros, então você tem 1000 milímetros em 1 metro. Se você fizer a regra de 3 e tudo mais, você encontra então que ele adentrou aqui 1,87 vezes 10 a menos 3 metros, tá certo? Então você tem a velocidade inicial, você tem aqui também a posição inicial, que eu vou chamar de 0, e você tem o quanto ela desloca. Você tem aqui uma aceleração, que é o que eu quero calcular, mas eu não sei quanto é. Essa é que é a grande pergunta. Então, note que a gente tem? A gente tem x0, que é dado, a gente tem v0, que é dado, e a gente tem aqui um x num certo tempo, que é o tempo da picada aqui, ou da bicada, que eu também tenho, que é 1,87 vezes 10 a menos 3. Onde esse TB aqui é o tempo de parada, certo? Além disso, você também tem a velocidade no TB, porque ele para, tá certo? Então a velocidade nesse tempo aí é 0, tá certo? Porque é quando o movimento se cessa. Bom, você poderia usar a equação de Torricelli para fazer as contas, mas eu prefiro fazendo as duas equações aqui, só para a gente brincar um pouco mais, fazer uma álgebra um pouquinho mais elaborada. Então, basicamente, eu vou partir de uma equação como essa aqui, ó, que eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu tenho, ó, que o x de t da bicada aqui é igual ao meu x0 mais o meu v0, o tempo da bicada, mais a aceleração, o tempo da bicada ao quadrado dividido por 2. Tá certo? Tem a posição inicial, tem a velocidade inicial, tem que calcular o tempo
que ela vai se deslocar até parar na posição 1,87 vezes 10 a menos 3 metros. E eu tenho também que a velocidade no tempo da bicada, que é zero, nada mais é do que a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo da bicada. Tá certo? Então, se você olhar, eu tenho uma equação, tenho duas equações e duas incógnitas. Porque o V0 é dado, esse cara eu também tenho, aliás, eu vou pôr em outras cores aqui. Eu tenho o V0 que ele me deu, ó. O V0 é 7,49 metros por segundo. Esse aqui também tenho, que é zero, que é o tempo que ele para. Esse cara eu também tenho, que é o deslocamento do bico ali, que dá 1,87 vezes 10 a menos 3. O x0 eu tenho, que foi o cara que eu chamei de zero. O V0 eu tenho. Então, ó, me sobrou o A e o TB. E aqui o A e o TB. Então, pronto. Duas equações, duas incógnitas, está resolvido. Tá certo? Agora é álgebra pura. A física morreu aí. Agora é só fazer conta, certo? Então, já que a gente está aqui para isso, vamos lá. Então, daqui, ó, você tira que A vezes TB é igual a menos V0. Tá certo? Então, eu posso pegar aqui e jogar o TB aqui, ó. E aqui eu jogo A vezes TB. Se você se atentar aqui, ó, isso aqui nada mais é do que A vezes TB vezes TB. Tá certo? Sim ou não? A vezes TB ao quadrado, dividido por 2. Eu só peguei a parte de cima, né? Então, dividido por 2. Muito bem. Então, com isso aí, o que eu tenho? X de TB é igual. X0 é 0, tá certo? Então, 0. Mais V0 TB mais A vezes TB vezes TB, eu já vou substituir então aqui. O A vezes TB vale menos V0, então vai ficar menos V0 TB dividido por 2. Sim ou não? Tá certo? Só troquei aqui a ATB por menos V0. Peguei esse cara e troquei aqui. Então vai ficar menos V0 vezes TB dividido por 2, que é o que aparece aqui. Tá claro? Então o X de TB nada mais é, aqui eu posso multiplicar por 2 e dividir por 2, então vai ficar V0 vezes TB dividido por 2. Então o meu X de TB é V0 vezes TB dividido por 2. Então daqui eu tiro o TB, porque eu tenho V0, tenho XTB e tenho aqui então TB, que é o tempo da bicada, é 2 vezes o X de TB dividido por V0. Ok? Pronto. Se eu tenho TB aqui, ó, eu tiro a aceleração imediatamente daqui, ó. Porque eu tenho V0, agora acabei de calcular TB em função das variáveis que eu conheço, eu tiro a minha aceleração. Então a minha aceleração A é igual a menos V0 sobre TB, que é igual a menos V0 dividido por 2, que multiplica X de TB dividido por V0. Então aqui inverte, multiplica, né? Isso aqui vai dar então menos V0 ao quadrado sobre 2x TB. Tá certo? Agora eu tenho V0, tenho 2 e tenho XTB. Tá aqui, ó. O XTB é esse valor aqui. O V0 é esse valor aqui. Só substituir, pego o quadrado do V0, divido por 2 vezes o XTB,
se eu fizer as contas aí, em módulo, essa aceleração é negativa porque ele está desacelerando, né? Mas em módulo, a aceleração é igual, então, a 1,5 vezes 10 à quarta metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Como ele pediu em G, então você tem que 1G está para 9,8 metros por segundo ao quadrado, assim como XG está para 1,5 vezes 10 à quarta metros por segundo ao quadrado. Se você fizer as contas aí, você vai tirar então que a aceleração em G é 1,53 vezes 10 à terceira G, que é uma aceleração enorme. Os biólogos, inclusive, tentam entender como é que a cabeça do pica-pau aguenta uma desaceleração dessa aí, porque realmente é muito grande, certo? Não se sabe muito bem, segundo o livro lá, eles falam que não sabem muito bem como é que isso acontece. Mas essa é a desaceleração, né, da cabeça do pica-pau quando ele dá uma porrada no galho, tá certo? Note que aqui eu usei o caminho mais longo, porque eu não gosto de usar as expressões lá que deduzem, mas se você usasse a expressão de Torricelli, V do tempo da bicada ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A o x do tempo da bicada menos x0, você já saía direto com essa expressão aqui, ó. Automático, tá certo? Porque o x0 aqui era 0, o v0 era 0, então o A é V de TB ao quadrado, aliás, desculpa, o VTB é 0, o V0 é dado, passo o V0 para lá, então vai dar exatamente essa expressão aqui, se você usasse Torricelli, e aí era automático, certo? Mas eu quero mostrar que não precisa dessas expressões, é importante a gente ter as ideias por trás, os conceitos por trás, e saber resolver as equações sem ficar decorando formuleta, tá certo? Formuleta, cara, não traz benefício nenhum, porque ela obscurece, do meu ponto de vista, a interpretação e a realidade das coisas.